Olá, pessoal! Vamos começar a falar um pouco nessa aula de hoje sobre as principais lesões orais que nós encontramos no paciente ou na mucosa desse paciente que é desdentado total. Nós sabemos que quando o paciente ele perde todos os elementos, ele fica apenas com aquela fibromucosa, a área de palato duro, palato mole e toda a área de trabeculado ósseo de mandíbula revestida por uma área de fibromucosa. Então, nós sabemos que toda essa extensão corresponde à área onde a prótese total vai se apoiar, vai ter como base para ter o seu assentamento. Então, é comum nós encontrarmos na cavidade bucal dos pacientes que apresentam ou que fazem uso de prótese total algumas lesões que são mais corriqueiras da gente identificar. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente iniciar falando sobre as lesões que são passíveis de serem encontradas, nós temos que lembrar da importância de um exame clínico adequado e correto frente a essa cavidade bucal. Lembrando que o fato do paciente não ter mais elementos dentários em cavidade bucal não nos permite passar rapidamente aquele olhar clínico sobre a cavidade bucal desse paciente. A gente tem que ter atenção em relação, como eu já falei, à área de fibromucosa, toda a região de palato duro, a extensão do trabeculado ósseo de mandíbula. A gente tem que observar também toda a área de mucosa jugal, as bochechas do paciente, a língua, o assoalho de língua, a região de orofaringe. Interessante também que a gente estenda esse olhar para que a gente consiga observar, né, e realmente chegar a um diagnóstico preciso, caso a gente se depare ou com essas lesões que a gente vai mencionar hoje, ou com alguma outra intercorrência que porventura a gente possa identificar. Então, a principal não, mas a primeira lesão que nós vamos iniciar falando é a hiperplasia fibrosa inflamatória. A hiperplasia fibrosa inflamatória que se caracteriza por uma proliferação de tecido, né, daquela região de mucosa, principalmente da área de fibromucosa. Principalmente essa hiperplasia se dá na região de fundo de sulco, onde existe o assentamento, a adaptação da borda, da periferia da prótese, tanto em arco superior como em arco inferior. Então, o que a gente começa a observar? Muitas vezes, a prótese em uso ali, ela apresenta uma sobreextensão em relação à área correta, adequada de assentamento dessa peça. Então, o excesso de material, a borda em excesso, essa sobreextensão começa a ser um corpo estranho ali naquela região do fundo de sulco e essa região começa a produzir em excesso como um sistema de defesa a proliferação daquele tecido ali naquela região. Então, a gente começa a observar como se fosse uma cortina flácida de tecido. E muitas vezes, clinicamente, quando o paciente adequa a prótese em uso ali naquela região, a gente vê uma perfeita adaptação da peça em relação à própria lesão que ali se instalou. A gente começa a observar uma área muito avermelhada, flácida, né? Massas de tecido ali que são passíveis de você tocar, palpar, e você vê que ela é bem flácida mesmo, né? Como se fosse uma cortina. Geralmente, o paciente não relata sintomatologia dolorosa em relação às hiperplasias fibrosas inflamatórias, a não ser quando ela se torna muito extensa, que aí o paciente começa a perceber a presença daquele corpo ali em excesso, ou às vezes quando ela é muito extensa também começa a gerar uma área de ulceração. Mas quando não existe úlceras, né, ou quando ela ainda não está numa extensão que o paciente muitas vezes nem perceba a sua presença, é comum o paciente nem relatar a presença daquilo ali. Às vezes tem paciente que acha que é normal. Mas as hiperplasias fibrosas, elas vão tomando cada vez mais uma extensão maior. À medida que não se é diagnosticado, aquela lesão ali, ela começa a crescer cada vez mais e vai ficando uma extensão muito maior. Então, nessa imagem, a gente consegue observar a hiperplasia do tecido, né? A gente tem que lembrar que por exemplo, aqui no arco inferior, a mandíbula do paciente desdentado, ela vai apresentando uma continuidade, né? Você consegue, a olho nu, né, no exame clínico, você consegue observar nitidamente a área de fibromucosa, que recobre, né? E essa fibromucosa, ela tem uma característica de normalidade, que é semelhante a um tecido gengival saudável. Então, tem aquela cor rosada, tem um aspecto mais liso, mais contínuo.
E numa situação como essa, quando você abre, né, o paciente faz a abertura de cavidade bucal e você olha esse excesso de tecido, você começa a observar que existe uma hiperplasia, uma proliferação de tecido. Essa característica aí não está, esse aspecto clínico aí não está um aspecto clínico normal, ele está totalmente uma área patológica. Quando o paciente, ele coloca a prótese que ele faz uso em cavidade, a gente percebe que a prótese, a borda, a periferia dessa prótese se encaixa perfeitamente nessa ferida. Nessa outra imagem, a gente consegue observar a hiperplasia em arco superior. Observem que a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela tende a ter uma maior expressão, ou muitas vezes se apresentar muito mais na região do selado periférico da prótese total, ou seja, na região de fundo de sulco da cavidade bucal. Por quê? Porque a hiperplasia ela vai se originar a partir dos excessos, né, das sobreextensões daquela prótese em uso. Então, é a borda, é a periferia da prótese que causa essa lesão. Perceba que a hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão que ela surge, né, a partir de uma iatrogenia. Por quê? A prótese encontra-se mal adaptada em relação à anatomia ali, à extensão daquela região do palato duro do paciente, né, que se estende em demasia sobre a região do fundo de sulco. Aqui, ó, vocês observam nessa outra imagem que a gente tem uma hiperplasia fibrosa em grande extensão, né? Um aspecto inflamatório muito exacerbado. Então, você percebe, vocês conseguem observar que dá a impressão que a hiperplasia ela se manifesta em região do próprio palato, né? Mas ela iniciou ali na região do fundo de sulco, lá em cima. Só que à medida que ela vai tendo cada vez mais a presença do seu agente agressor, ela vai hiperplasiando, vai crescendo e vai ficando com esse aspecto mesmo de cortina, como se fosse uma cortina, mas é uma cortina de tecido flácido, né? Isso aí, ó, gente, depois que uma lesão ela se encontra nessa situação, quando essa hiperplasia ela é diagnosticada precocemente, muitas vezes, apenas o ajuste protético, ele é capaz de resolver. Se você faz um alívio naquela região onde a peça está machucando o seu paciente, o que vai acontecer? Você retirou o agente agressor. Na hora que você retira, o que é mais natural é que o tecido venha a recuar, né? Como se não existe mais o fator agressivo ali sobre aquela região, o tecido vai cicatrizar, vai reduzir o volume e vai voltar às suas características de normalidade. Mas, muitas vezes, o paciente já passa a fazer uso de uma prótese e ele acha que aquilo é normal, que está machucando, que está fazendo um calo, né? Mais comumente mencionado, e vai permitindo o uso contínuo. Ou, às vezes, o paciente ele já faz o quê? 10, 15 anos que faz uso daquela prótese, e já não tem mais interesse em trocar, ou ele acha que vai ficar com aquela prótese mesmo, que não está doendo, que geralmente as hiperplasias não repercutem com dor. Então, ele vai perpetuando o uso daquela prótese por muito tempo, até chegar numa condição como essa. Nessa situação aqui, aí a gente realmente já tem a necessidade de uma intervenção cirúrgica para retirada desse tecido e aí, consequentemente, uma nova prótese vai ser feita, né? Além das hiperplasias fibrosas inflamatórias, onde a gente percebe realmente esse aspecto de flacidez, principalmente na região de fundo de sulco, a gente tem as hiperplasias inflamatórias papilomatosas. As hiperplasias papilomatosas, elas têm aquele aspecto, o próprio nome já fala, de pápulas que se apresentam geralmente na região do palato duro. Essas pápulas, elas são também manifestações que surgem a partir de um agente agressor. E como é que essa hiperplasia papilomatosa surge? A gente tem muitas vezes, minha gente, uma prótese que já não está adaptada. A gente sabe que toda a retenção, a sustentação, a acomodação da prótese total sobre a área de fibromucosa, ou seja, sobre a área de palato duro, e região de mandíbula, né, arco inferior, essa adaptação da prótese total, ela se dá a partir de uma intimidade entre toda a base dessa peça, dessa prótese, com o próprio tecido que reveste as áreas de fibromucosa.
as áreas de palato duro e também, né, a extensão da abóbada palatina e também a mandíbula. Então, existe uma intimidade entre a prótese e maxilimandíbula. Região óssea, né, e revestida, obviamente, pela fibromucosa desses dois ossos. Mas o que acontece? À medida que o tempo vai passando, nós sabemos que uma prótese total, uma prótese parcial removível, ela precisa ter um tempo de uso de, no máximo, 5 anos. A gente já sabe disso. Então, à medida que o tempo passa, a gente tem pacientes que vão fazendo uso de uma mesma prótese 10, 15 anos. Então, à medida que o tempo passa, essa prótese, ela começa a apresentar o quê? Uma desadaptação em relação àquela área de assentamento. Então, para que a prótese ela tenha retenção, ela precisa ter o quê? Intimidade. Intimidade com toda a extensão da fibromucosa. Se começa a haver uma desadaptação, ela além de começar a ficar folgada, diminuir a estabilidade, diminuir a retenção, você tem um vão entre a própria prótese e a sua área de assentamento, ou seja, a área de fibromucosa. O que acontece? Começa a entrar biofilme nessa região. Então, esse acúmulo de biofilme nessa região entre a prótese e a própria área de fibromucosa começa a gerar um processo inflamatório ali. E, consequentemente, né, essa área que permite, né, a entrada constante de alimentos, de restos de biofilmes que vão se acumulando ali naquela região, começa a gerar um processo inflamatório. Quando não existe a hiperplasia do tecido, começam a surgir as pápulas, né? Que são justamente as hiperplasias inflamatórias papilomatosas, que a gente começa a observar. Associado a esse acúmulo de biofilme que começa a surgir intensamente nessa região, muitas vezes o paciente ele tem uma deficiência na higienização daquela peça. Então, aí junta, né, dois fatores, o acúmulo de biofilme e a deficiência na retirada, na desorganização do próprio biofilme que ali surge. Então, isso tudo vai gerando realmente as hiperplasias locais. Então, a gente começa a observar, ó, principalmente na região do palato duro, essas pápulas, ó, essas áreas papulosas, né, que nada mais são realmente do que o acúmulo de biofilme na região que se dá, né, constante, e essa desadaptação de uma prótese que o paciente já faz uso. Então, ali tem proliferação bacteriana, proliferação fúngica, acúmulo constante de biofilme, que vai gerando essa área inflamada e repercutindo com a hiperplasia papilomatosa. Além das hiperplasias, é muito comum nós observarmos também, principalmente nos pacientes que fazem uso de próteses totais, ou às vezes aquelas parciais que são feitas em resina acrílica, né? As estomatites, que essas estomatites, elas nada mais são do que, mais uma vez, uma resposta ao agente agressor ali em região a toda essa fibromucosa aí de palato duro que o paciente apresenta. Então, você tem muitas vezes, semelhante ao caso da hiperplasia papilomatosa, uma extensa área de resina acrílica desadaptada. Essa extensa área de resina acrílica é a base da prótese total, que encontra-se desadaptada em relação a toda a extensão aí da abóbada palatina, do arco superior desdentado. E da mesma forma, começa a haver o quê? A entrada constante de biofilme, que vai repercutir com proliferação bacteriana e com proliferação fúngica nessa região. Então, esse tecido que deve apresentar um aspecto de normalidade, qual é o aspecto de normalidade? Aquela gengiva, aquela fibromucosa ali rígida, firme, rosada, lisa. Ela começa a passar por esse aspecto, passar para esse aspecto, que é essa gengiva, essa fibromucosa, perdão, avermelhada, com aspecto aerado, onde você visualiza a olho nu, que é um aspecto de inflamação, né? Uma área extremamente eritematosa, porque toda aquela região de epitélio, de tecido epitelial que reveste esse tecido aí, ele começa a ir embora, né? Gerando cada vez mais uma exposição de tecido conjuntivo. Então, a gente tem aí o quê? Uma grande área inflamada, estomatites que podem repercutir por toda a extensão da fibromucosa do arco desdentado. Quando a gente não tem, ó,
toda aquela definição, porque tem paciente que quando remove a prótese total, nem sempre só a prótese total, às vezes a PPR também, na estrutura metálica, a gente consegue ver quando ela está muito desadaptada, quando ela está forçando muito a fibromucosa, a gente vê perfeitamente o desenho da grade metálica ali sobre a região. Mas quando não existe assim, aquela extensão muito grande, avermelhada, você começa a observar como na imagem, aí, ó, áreas de petequias, pontos avermelhados que iniciam realmente esse processo inflamatório. Você olha e você já começa a observar que aquele tecido ele já está perdendo as características de normalidade, de sadio, começa a visualizar áreas mais eritematosas, pontuais. Outra lesão muito comum da gente observar no desdentado total, nos pacientes que fazem uso de prótese total, são as úlceras traumáticas. As úlceras traumáticas, que são lesões que geralmente também estão associadas ao excesso de sobreextensão, ao excesso de borda daquela prótese total. E que muitas vezes, quando essa úlcera ela está sendo induzida pelo aumento das bordas, pela sobreextensão daquele aparelho protético, a remoção a inativação, a resolução dessa úlcera traumática se faz a partir de um ajuste, né? Onde você, com a sua ponta de tungstênio, sua max-cut, mini-cut, associada a uma peça reta, você vai fazendo a retirada dos excessos, alisando e, consequentemente, diminuindo o contato da borda da sobreextensão com a área ulcerada. Então, como uma úlcera, né, qualquer, uma úlcera traumática induzida, causada pelo excesso de sobreextensão protética, após a remoção do fator etiológico, ou seja, após o alisamento, a retirada do excesso, a tendência é que após, no intervalo de 7 a 14 dias, essa úlcera traumática ela vai evoluir, né? Então, é muito comum a gente visualizar úlceras traumáticas na região da papila retromolar, na região super comum, região de fundo de sulco aqui, ó, que vai dando toda a margem, toda a extensão, tanto da prótese total superior como da prótese total inferior, né? É muito comum justamente porque são as extremidades, onde é mais comum ter excesso. Não obrigatoriamente vão existir úlceras apenas nas bordas, nas periferias, né? Você pode ter extensão também, você pode ter úlcera também sendo visualizada no palato duro, por exemplo, né? Basta ter uma área mais volumosa, alguma área que tem uma espícula, uma pontinha mais chamativa, que começa a gerar uma agressão ali em relação ao tecido. Também quando nós temos, né, pacientes que fazem uso de prótese total, e não só prótese total, mas prótese parcial removível, a prótese fixa, né? De uma maneira geral, qualquer paciente que a gente atenda, nós temos que ter bastante atenção com relação ao câncer, né? Ao câncer oral, os carcinomas que são passíveis de serem encontrados. Nós sabemos que nós temos papel importante em relação ao próprio diagnóstico. E, diante da presença de um carcinoma a nível de cavidade bucal, seja ele de língua, assoalho, palato duro, nas regiões de palato duro, região de língua, orofaringe, toda essa região, à medida que você percebe uma lesão que apresenta características que fogem muito da normalidade, o interessante é que você encaminhe esse paciente o mais rápido possível para que ele consiga iniciar, né, um tratamento. E também é importante que nós reconheçamos as lesões pré-malignas, né? As lesões com potencial de malignidade. Então, nós podemos encontrar nesses pacientes as próprias leucoplasias, as eritroplasias e o próprio líquen plano, né? Que são passíveis da gente encontrar em pacientes desdentados, em pacientes dentados também, mas especificamente agora que nós estamos falando dos pacientes desdentados totais. Então, a leucoplasia é essa área esbranquiçada, né, em que você vai tentar fazer a remoção dessa lesão com uma espátula, com uma espátula de madeira, com uma sonda, com algum instrumento, e você percebe que ao tentar desorganizar essa placa, essa área esbranquiçada, você não vai conseguir, ela não desorganiza. É diferente de uma candidíase pseudomembranosa, que você passa a espátula e aquele muco, aquele aspecto de leite talhado, de queijo cottage, vai vir junto com a espátula, né? E após a remoção, você percebe aquela área logo abaixo eritomatosa. Na leucoplasia, isso não vai acontecer.
vai ser uma área esbranquiçada, em que você vai tentar remover, desorganizar e você não vai conseguir, né? Na ausência de um diagnóstico preciso, a gente já tende a suspeitar da presença das leucoplasias, uma lesão pré-maligna. Então, muito comum as leucoplasias em língua, borda lateral de língua é muito comum. Claro que as leucoplasias não acometem só língua, mas são muito comuns na língua. Então, assoalho de língua, palato duro, região de rebordo alveolar, mucosa jugal, todas são áreas que a gente pode encontrar as leucoplasias, as lesões leucoplásicas. Além das próprias leucoplasias, nós temos as eritroplasias, que são também lesões com potencial de malignidade, e que não se encaixam em outro diagnóstico, e nós chegamos à conclusão das lesões eritroplásicas. Tem esse aspecto avermelhado e que também é uma lesão com potencial de malignidade. Da mesma forma das leucoplasias, elas podem acometer áreas diferentes da cavidade bucal. Palato duro, mucosa jugal, língua, assoalho de língua, todas essas áreas são áreas em que a gente pode visualizar, né, e encontrar, chamar atenção para esse tipo de lesão. O líquen plano, que é muito comum na região de mucosa jugal, você vai esticar, né, a mucosa e a gente vai observar as estrias que ali se fazem presentes, estrias esbranquiçadas, né, e que são comuns da gente identificar, da gente visualizar no exame clínico. Outra condição clínica muito comum da gente perceber nos pacientes desdentados, quando a gente vai fazer o planejamento para a prótese total, é a presença dos tórios. Os tórios que podem se manifestar tanto a nível de tórios maxilar como tórios mandibular. Esse tórios que se caracteriza por um crescimento ósseo, né, irregular, que a gente vai observando a nível daquela continuidade ali de palato duro, palato duro, ou mesmo região de mandíbula, e que vão apresentando essas irregularidades no seu contexto ali, na continuidade daquela tábua óssea, e que muitas vezes dificulta ou impede, né, o correto planejamento, ou o correto assentamento, na verdade, de uma prótese total ali para aquela região. A prótese, ela precisa ter o quê? Uma base lisa e contínua para poder assentar e obter o quê? A retenção, a estabilidade ali dela em uso. Quando você tem uma irregularidade óssea muito expressiva, muito grande, você não vai permitir com que aqueles princípios físicos para manutenção da retenção e estabilidade da prótese total ali naquela região se mantenham. Então, nós temos, né, a possibilidade de, no exame clínico, identificar a presença de tórios, né? A gente vê nessa imagem um tórios mandibular muito extenso, volumoso, né? E que, com certeza, nessa condição aí da imagem, a gente não tem como fazer nenhuma prótese total e nenhuma PPR, nenhuma prótese removível. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa encaminhar esse paciente para uma cirurgia pré-protética, ou seja, ele precisa primeiro passar com o buco para conseguir remodelar essa tábua óssea, remover essa irregularidade óssea para depois, pós-cicatrização, a gente iniciar o processo de moldagem. Aqui no arco superior, ó, esse paciente é um paciente dentado, mas se ele fosse um paciente desdentado e precisasse fazer uso de uma prótese total, ou até mesmo uma prótese parcial removível, a gente não teria essa condição diante de um tórax dessa extensão, percebe? Como é que eu vou adaptar a base protética sobre essa área? Não tem como. Nem os conectores maiores de uma prótese parcial removível também não vão ter um assentamento adequado, né, em relação a todo esse crescimento ósseo. Então, esse paciente ele precisa passar por uma cirurgia, remodelar essa tábua óssea, retirar esse excesso de osso para posteriormente, pós-cicatrização, a gente iniciar a nossa reabilitação protética. Outra condição comum da gente observar, gente, no exame clínico, para a prótese total, aqui nesse caso, mais especificamente na prótese total, são as câmaras de sucção, né? Câmaras de sucção que no passado elas eram feitas com muita frequência, né? Muitas vezes nós temos pacientes que apresentam áreas tanto de palato duro, como principalmente de arco, de rebordo alveolar inferior, região de mandíbula, muito fininhas, muito delicadas e que não nos permitem, não nos dão o quê? Uma área de retenção satisfatória. Então, como o paciente, às vezes, não
tinha, né, como até hoje muitos pacientes ainda não têm um rebordo alveolar volumoso, com altura, espessura satisfatória para que a gente consiga ter uma retenção e uma estabilidade adequada, antigamente, no passado, né, se faziam muitas câmaras de sucção. E o que eram isso? Era essa cavidade que era feita sobre a base da prótese total já definitiva, no intuito de causar uma área de vácuo e permitir uma sucção maior em relação àquela área ali de base protética, né? Aquela área da fibromucosa, de arco superior e arco inferior. Só que o que acontece? Quando você constrói uma cavidade, uma câmara como essa, que daqui a pouco a gente vai mostrar na próxima imagem, grande e volumosa como essa, você, na verdade, não vai aumentar a retenção. Isso não contribui para o aumento da retenção. Isso contribui, novamente, para o surgimento de hiperplasias, na verdade. Porque quando você faz essa cavidade aí bem no meio da base protética, você permite o quê? Permite o acúmulo de biofilme. E se tem biofilme constantemente sendo acumulado nessa região, o que é que vai acontecer? Você vai gerar ou uma hiperplasia fibrosa inflamatória, ou seja, vai induzir um crescimento celular aí nessa região, ou, caso isso não aconteça, você vai ter acúmulo de biofilme, que é muito comum de acontecer, principalmente se o paciente tiver alguma limitação com motricidade, ou ele for um pouquinho mais relaxado com a higienização, vai acumular muito biofilme nessa câmara, e aí vai gerar a hiperplasia papilomatosa. Então, na verdade, as câmaras de sucção, elas davam uma falsa ideia de que iriam aumentar a retenção daquela região ali do palato duro, de arco superior, de maxila, mas, na verdade, elas só traziam problemas. Olha o que acontece. Olha a hiperplasia que gera na região do palato do paciente, e aderida a isso também você tem o quê? Olha a área inflamada, né? A estomatite ou mesmo a hiperplasia aí, papilomatosa que se acomete na região. Ó, olha as duas coisas nessa outra imagem. A hiperplasia do tecido, não tem como o tecido se manter igual. O tecido de hiperplasia e as pápulas que se formam. Ó. Tudo isso é pressão associado ao acúmulo de biofilme. Vai dar proliferação bacteriana, vai gerar proliferação fúngica. Não tem outra. Olha aí como é que elas eram enormes, extensas, né? Volumosas. Outra lesão que a gente ainda merece, né, ressaltar são as quelites angulares. A quelite angular, gente, é super comum da gente visualizar e encontrar no exame clínico de pacientes desdentados. Não só pacientes desdentados totais, mas como pacientes parcialmente desdentados. Porque o que acontece? O indivíduo, ele tem o quê? Uma dimensão vertical, facial, né? Vocês vão ver mais à frente que nós temos a dimensão vertical de oclusão, quando você morde, encontra todos os dentes, você tem uma dimensão vertical de oclusão. Quando você toca apenas os lábios, que é a maior parte do tempo do nosso dia a dia, a gente só toca os lábios, a gente não está toda hora mordendo, trincando os dentes. Na maior parte do nosso dia, a gente está com os lábios apenas tocando, então nós temos aqui nesse momento o quê? Uma dimensão vertical de repouso. Quando o indivíduo ele perde os dentes, todos os dentes ou parcialmente alguns dentes, o que vai acontecer? Essa dimensão vertical da face da pessoa, ela vai o quê? Reduzir. Se você tem uma altura desse jeito aqui, ó, você começa a perder dente, o que acontece? Sua dimensão vertical, ela vai reduzir. Então, a face do paciente, ele diminui. Consequentemente, o que acontece junto a isso? Você tem uma flacidez muscular que se apresenta. Quem é que sustenta toda a nossa musculatura facial? São os próprios elementos dentários que nós temos em boca, associado à nossa maxila e mandíbula. Então, esse pessoal todo é que sustenta, que dá a tonicidade muscular da nossa face. Se o indivíduo ele perdeu todos os dentes, se ele perdeu grande parte dos seus dentes, o que vai acontecer, minha gente? A musculatura vai despencar. Então, o paciente ele fica com esse suco nasolabial muito proeminente, a ponta do nariz cai, o mento, região de mento, começa a elevar-se e o paciente fica com aquele aspecto de bruxa, o perfil de bruxa que a gente tanto relata, né? Fica com aquele aspecto envelhecido. Então, nesse conjunto de fatores, nesse conjunto de alterações, na verdade, que acometem a face do paciente, nós temos o quê? Essa comissura labial, ou seja,
toda essa musculatura que circunscreve o lábio do paciente, ela também vai despencar, se o paciente perder os dentes. Então, a comissura labial, ela começa a ficar o quê? Ó, flácida, caindo. Se você não tem mais a tonicidade muscular para manter a sua boca, o seu rosto elevado, o que acontece? Você está constantemente produzindo saliva. Se você está com toda essa flacidez, o que acontece, minha gente? Ó, a saliva começa a sair pela comissura labial. Pouquinho de pouquinho, todo dia um pouquinho. E aí vai começando a gerar o quê? Muita saliva na região de comissura labial e saliva em excesso nessa região não é interessante, vai gerar o quê? Proliferação fúngica. Fungo na região de comissura labial gera quelite angular. Então, a quelite angular, ela é uma lesão que tem esse aspecto, né, avermelhado, que nós vamos visualizar a olho nu. Quando o paciente abre a boca, você percebe aquela fissura, como se fosse um corte mesmo, né, na região da comissura labial do paciente. E já a região muito avermelhada, aqui fica tudo muito avermelhado. E o paciente vai lhe relatar, isso aqui tá doendo bastante, tá dolorido, quando eu como abacaxi, chupo uma laranja, me alimento de algum alimento mais cítrico, né, eu começo a perceber que essa região fica muito irritada, muito inflamada, dolorida. E olha aí o aspecto da quelite angular, né? Então, isso aqui, minha gente, ó, isso aqui é uma fissura. Isso aqui vai gerando, né, dor, desconforto. E é isso aí, as quelites angulares são causadas pelo quê? Muitas vezes, ó, pelo colapso muscular da face desse paciente, que não sustenta-se mais por si só, né, por vários aspectos. A perda dentária, a reabsorção óssea rápida nessa região, né, e constante, gera realmente diminuição da sustentação da musculatura e, consequentemente, acúmulo de salivação na região e, consequentemente, também proliferação fúngica, gerando essa ferida feia, desconfortável e dolorida. Como é que reverte isso? Não adianta você passar só antifúngico para esse paciente aí nessa região. Se você ficar passando antifúngico e não recuperar a dimensão vertical dele novamente, não vai adiantar de nada. Você está, né, enxugando e molhando ao mesmo tempo. Então, você primeiro tem que, claro, você pode até no primeiro momento passar o antifúngico para conter essa proliferação fúngica que esteja aí nessa região, diminuir o aspecto inflamatório, diminuir a sintomatologia dolorosa que a região começa a apresentar, mas você tem que planejar a prótese de modo a recuperar a dimensão vertical perdida, tem? Nós temos que levantar novamente, erguer a face do indivíduo, para que ele consiga ter um levantamento da musculatura facial e, consequentemente, diminuir essa presença das quelites angulares. Então, aí outra imagem, onde a gente percebe novamente, aqui também, ó, comissura toda avermelhada, ferida cortada, né? Isso dói bastante, gente. É muito desconfortável. Outra lesão também comum da gente perceber são as candidíases, né? A candidíase causada pela Candida albicans e que vale a pena ressaltar, todo mundo tem Candida albicans, ela só se manifesta, a candidíase só vai se apresentar clinicamente quando o paciente apresentar o quê? Um déficit na sua imunidade, uma desordem ali que permita que aconteça uma proliferação desse fungo, né? A candidíase que nós podemos ver com mais frequência, né? Que é a candidíase pseudomembranosa. E nós temos também a eritematosa, né, que tem aquele aspecto mais avermelhado. A candidíase pseudomembranosa, ela vai ter aquele aspecto de leite talhado, aquele aspecto branco amarelado, né, pastoso sobre aquela região ali acometida, né? E quando você, diferente da leucoplasia, pega uma espátula de madeira e passa sobre aquela região, você percebe que é uma desorganização daquela placa branco amarelada. Na leucoplasia, não. Na leucoplasia, você vai passar a espátula de madeira e aquilo vai permanecer da mesma forma. Então, nós podemos nos deparar com esse tipo de candidíase aí que aparece na imagem, a pseudomembranosa, né? Com esse aspecto esbranquiçado, às vezes amarelado, né? E aí, sim, lembrar que se o paciente está apresentando a candidíase, ele vai estar numa condição imune deficiente. Então, a gente tem que investigar por que ele está com essa candidíase. Às vezes é um paciente anêmico, às vezes é um paciente diabético, às vezes é um paciente soropositivo, que ele está descompensado, né, ali apresentando uma imunidade já deficiente e começa a apresentar uma proliferação da Candida albicans, repercutido com essa candidíase. Candidíase é nistatina, né, minha gente? Nistatina.
Aqui, ó, a gente tem também, né, uma candidíase agora eritematosa, né, onde a gente percebe, ó, a área avermelhada, toda a extensão da área avermelhada, né?